Então vamos à questão. Um pesquisador, estudando fotossíntese, mediu 1. A quantidade de glicose existente nas folhas de certa planta nos tempos T1 e T2. 2. O volume de água absorvido pela planta no intervalo de tempo T2 menos T1. 3. O volume de oxigênio eliminado pelas folhas no intervalo de tempo T2 menos T1. E 4. O volume de gás carbônico absorvido pela planta no intervalo de tempo de T2 menos T1. Dessas medidas, as que ele deve utilizar para calcular com menor margem de erro a taxa de fotossíntese dessa planta são. Então, para que a gente consiga pensar nessa questão, refletir sobre ela, vamos pensar na equação geral da fotossíntese. Então, quando a gente analisa essa equação geral, o que a gente pode perceber? Que o pesquisador, de fato, pegou ou os reagentes, o gás carbônico e a água, ou o produto, a glicose, para fazer essa análise. Então, vamos voltar aqui às alternativas. Na opção 1, ele pegou a quantidade de glicose, só que existente nas folhas de certa planta nos tempos T1 e T2. Além de ele não ter determinado qual é essa relação de tempo aqui, se é T1 menos T2, T2 menos T1, e ele fez isso nas outras alternativas, quando a gente pensa na quantidade de glicose existente, é a glicose total que está presente naquelas folhas, certo? E aí, pelo fato dele ter utilizado esse existente, a gente não sabe se essa glicose é exatamente o produto apenas o produto dessa fotossíntese. A gente tem também, por exemplo, a glicose pode ter sido produzida a partir da degradação de uma reserva energética, o amido. Na opção 2, ele mede o volume de água absorvido pela planta. Olha só, gente, o volume de água que a planta absorveu. Tem água no reagente? Tem água sim no reagente. Porém, a gente sabe o seguinte, que a água é essencial para diversos processos metabólicos, diferentes processos metabólicos. Então, se ele utilizar o volume de água absorvido pela planta para ter essa noção de taxa fotossintética, às vezes ele pode ter um erro muito grande. Porque, por exemplo, se tivesse num dia de mais calor, por exemplo, essa planta ela vai absorver mais água, nem só para realizar a fotossíntese, mas ela pode perder, por exemplo, muita água por transpiração. Ou, às vezes, ela pode ter essa água desviada para outro tipo de processo metabólico. Então, ele utilizar essa água absorvida, ele vai ter uma margem de erro muito grande. Então, essa também não é a opção correta. Agora, quando a gente vai analisar as opções 3 e 4, olha só, gente. Ele pega o volume de oxigênio eliminado pelas folhas e o volume de gás carbônico absorvido pela planta. Quando a gente analisa novamente a equação geral da fotossíntese, o que a gente percebe? A planta, lá pelo meio de seus estômatos, ela vai de fato absorver CO2 para a produção de glicose, para realizar a fotossíntese. Ao passo que ela só vai eliminar oxigênio também por causa da fotossíntese, como produto. Então, ela vai eliminar esse oxigênio para o ambiente. Então, esses dois indicadores, tanto o gás carbônico quanto o O2, vão ser as melhores opções para ele medir a taxa fotossintética dessa planta, tendo em vista que ambos são utilizados exclusivamente nesse processo metabólico, que é a fotossíntese. Então, quando a gente vai analisar todas as opções, a gente marca só a letra E.